Você já se perguntou como é possível manter a fé em Cristo em um mundo onde cada dia mais parece estar distante dos ensinamentos de Jesus? Nos dias de hoje, onde tudo parece mudar constantemente, muito rápido, tecnologias, inteligência artificial, os programas estão muito evoluídos, a sociedade muito evoluída, ideologias, teorias repentinamente sendo jogadas sobre nós. Já parou para pensar como isso tem afetado a fé cristã, tem afetado a nossa caminhada com Cristo, tem afetado a nossa vida na presença de Deus? Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você e debater agora com você, com uma conversa sincera sobre essa questão de fidelidade a Cristo. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, a fidelidade parece agora ser um grande desafio. E para nós, servos do Senhor, cristãos, basta agora nós nos apegarmos a Cristo e pedir agora a Ele direção. Senhor, me ajuda a ser fiel num tempo tão moderno, tão tempestuoso, um tempo onde as coisas têm evoluído drasticamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero te fazer um convite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário logo no final do vídeo, para que eu possa também dividir ali um momento de conversa contigo nos comentários. Olá, meu nome é Junior Borges e esse é o Café em Pauta, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre fidelidade a Cristo. E as Escrituras traz um exemplo para nós agora no livro de Daniel, no capítulo 6, que é um exemplo clássico e poderoso para a nossa vida sobre a questão de fidelidade, que vai narrar agora um pedaço da história de Daniel, onde um decreto foi emitido, uma ordem foi dada, né? E era preciso que se fosse cumprido esse decreto. Não se podia fazer mais orações. Não se podia, então, fazer a oração naquele lugar costumeiramente como Daniel fazia. Vou ler para você esse texto que está no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz: Agora, ó rei, emite um decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado pelo rei, então o versículo 10 diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, num andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. O resto da história vai então dizer, né, o que aconteceu na vida de Daniel, o livramento em que Deus deu para Daniel, porque ele se manteve fiel, porque ele guardou os seus ensinamentos. Só que nós estamos aqui dizendo em 2025 como nós fazemos isso, como nós nos preservamos de alguns desafios que vêm para a nossa vida, que vêm agora travar, né, e mostrar para nós, muitas vezes nos desafiar, se nós permanecemos fiel ou se nós deixamos Cristo. Veja, um decreto foi emitido. Quantas vezes na nossa vida algum decreto é emitido espiritualmente, simbolicamente? A população, a sociedade de hoje, ela vive em busca de decretos, ela vive em torno de mandamentos estabelecidos por homens, né? Ordens. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você precisa obedecer isso. Se desobedecemos, recebemos a punição de ter desobedecido. Só que o que eu quero agora conversar contigo é quantas vezes esses desafios vêm para nós que vêm abalando a nossa fé, vêm colocando a nossa fé em xeque, vêm tirando a paz do cristão, porque nós somos confrontados com coisas que vão contra as escrituras, contra a palavra do Senhor. O livro de Daniel, ele trata sobre esse decreto e o rei Dário assinou ele. O rei Dário conhecia Daniel, o rei Dário sabia das práticas de Daniel, mas ele assinou ainda esse decreto. E isso me chama a atenção, porque logo no versículo 12 diz:
e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando nesses 30 dias que todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Veja que o decreto, ele tinha uma finalidade. Como hoje na nossa vida, naquilo que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo, meus irmãos, tem uma finalidade. A evolução desenfreada, né, das mídias, das ferramentas, das IAs, tem uma finalidade. E nós, servos de Deus, nós precisamos estar com nossos olhos abertos, com os nossos olhos espirituais totalmente abertos, porque tudo que está acontecendo no mundo tem uma finalidade. Tudo que está acontecendo no mundo tem uma razão e um objetivo, que é tirar-nos do propósito, tirar-nos da fidelidade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a internet e os meios de comunicação, a IA, tudo isso é maléfico. Não, mas há uma intenção por trás disso. E como a palavra do Senhor diz, eu preciso orar agora e dizer, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Daniel agora ele soube desse decreto. Daniel diz a palavra que quando ele soube que o decreto o rei Dário tinha assinado, o que ele faz é exatamente ir para o seu quarto, voltar-se para Jerusalém e continuar as práticas. Veja que logo após isso, os seus acusadores, ou aqueles que tramavam, né, que estavam pensando com as suas intenções para pegar Daniel, ou seja, para pegar ele num ato ilícito contra o decreto, logo já foram comunicar ao rei. O que eu estou dizendo aqui, talvez você pode agora estar pensando, mas em 2025 nós precisamos nos manter fiel ao Senhor. Nós precisamos nos manter íntegros na presença do Senhor, senão nós não vamos conseguir passar por esse ano, porque as coisas estão mudando. Não sei se você tem percebido, mas notícia atrás de notícia, polêmicas atrás de polêmicas. E para isso, nós precisamos agora ter os nossos olhos abertos, ter os nossos ouvidos abertos, né? A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu convido agora você a ter um olhar um pouco mais delicado sobre essa questão. Se manter fiel é se manter inabalável na sua fé. Não sei como você vive, não sei aonde vive, não sei qual o contexto da sua vida, mas o que eu quero encorajar você é dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, me ajuda a caminhar contigo. Em meio a tantas mudanças, as coisas, queridos, estão mudando de uma forma repentina. Hoje nós vamos deitar, hoje você talvez está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, não sei o horário, mas talvez no dia de amanhã alguma coisa já mudou na nossa vida. E tem coisas que estão abalando a nossa fé. Quando eu lembro dessa passagem, quando eu leio esse texto da vida de Daniel, eu vejo um exemplo de fidelidade, eu vejo um exemplo de decisão. E a fidelidade, você ser fiel, ela requer de nós alguns processos, né? Ela requer de nós posicionamento, porque eu preciso me posicionar para ser fiel, eu preciso me posicionar para estar fiel na presença de Deus. Ela requer de nós disciplina, porque eu preciso agora entender que muitas coisas eu não vou poder fazer, muitas coisas eu não preciso fazer, muitas coisas não vão me edificar, mas eu preciso ter disciplina de obedecer isso. São princípios que são gerados dentro de mim através da palavra do Senhor. Fidelidade exige para nós uma decisão. Eu preciso decidir ser fiel. E eu quero encorajar você agora a decidir ser fiel. Que nesse ano você diga: eu quero ser fiel. Se você quiser, você comente aqui embaixo e diga: eu vou ser fiel a ti, Senhor. Eu vou ser fiel a Cristo nesse ano. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que a porta é estreita
e apertado é o caminho. Então, queridos, não há outra saída para nós a não ser nos mantermos fiéis a Cristo. Não há outra direção para nós a não ser a essa porta estreita, a não ser esse caminho estreito. Não há outra coisa que nós podemos agora pensar. Não há ferramenta tecnológica que vai nos guiar para isso, a não ser a nossa fidelidade contigo, com o Senhor. Fidelidade com o Senhor vai exigir de nós um tempo com Ele, um tempo de entrega para Ele, um tempo de dedicação na presença dEle. E quantas coisas nesse tempo, né, tem nos roubado esse tempo? Ou seja, quantas coisas nesses dias, né, melhor dizendo, tem nos roubado o tempo com o Senhor. As redes sociais nos roubam o tempo com o Senhor. Os nossos trabalhos seculares roubam tempo na presença do Senhor. Muitas vezes, se não vigiarmos, as amizades roubam tempo com o Senhor. O que eu estou dizendo aqui é que você não vai entrar agora numa caverna, numa bolha e vai se afastar de tudo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que no seu coração, nas suas intenções, você precisa decidir ser fiel. Você precisa decidir amar o Senhor. Você precisa agora entender que a sua vida pertence a Ele. Ele é o seu dono. O Senhor Jesus te amou na cruz do Calvário para que você seja fiel a Ele. Pois Ele foi fiel a ti, derramando o seu sangue pelas suas culpas, pelos seus pecados, por tudo aquilo que talvez te conduziria diretamente para a condenação, mas o Senhor Jesus, pelo amor dele e a graça, ele foi fiel a essa promessa. Mas falar de fidelidade vai nos levar também diretamente a uma questão muito séria que nós estamos vivendo agora, que se chama pressão social. Quando nós paramos para pensar na pressão social, nós vamos enxergar que várias pessoas, muitas pessoas, estão se tornando escravas desta pressão social. O que seria a pressão social? Seria a pressão agora que a sociedade impõe sobre alguém. E como isso nós vamos ver isso acontecendo em prática? As mídias sociais. Né? Quantas pessoas estão sendo refém das mídias? Ou seja, eu preciso postar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso usar isso, eu preciso ir a tal lugar, eu preciso tomar aquele café, eu preciso comer naquele restaurante, porque está todo mundo comendo e eu também quero ter ali um vídeo ali, eu também quero ter um stories gravado naquele lugar, eu quero ter uma selfie naquele espaço, né, naquela região, porque está todo mundo fazendo. Isso é nós cedermos à pressão social. E isso é tão sério que pessoas estão tirando a vida por não conseguir o reconhecimento vindo dessa pressão social. Né? Recentemente, pessoas, né, a gente vê notícias de pessoas que tiraram a sua própria vida porque não conseguiram os likes esperados, não conseguiram as curtidas esperadas, e isso causa, né, em mim uma inquietação, porque eu falo, meu Deus, como pode as pessoas agora estarem colocando as suas vidas em xeque pela a esperança de ter um like a mais, ou uma curtida a mais, ou o seu vídeo viralizar. Isso acontece devido a essa pressão social. Se os influencers agora estão ditando, estão dizendo o que nós comemos, o que nós vestimos, aonde nós vamos, tudo isso está sendo consumido com uma velocidade veloz. E se nós, servos do Senhor, não nos atentarmos sobre isso, nós somos engolidos por isso. Veja que você ceder à pressão social é você ceder agora aos padrões. E apóstolo Paulo diz isso, né? Que eu e você nós não podemos agora nos amoldar aos padrões deste mundo. Quando nós entendemos que o padrão do mundo é o que está sendo nos colocado agora, aquilo que está sendo imposto sobre nós, então eu entendo que eu não posso, de maneira nenhuma agora, me amoldar a esse padrão. Talvez você está pensando agora, puxa vida, será que eu estou enquadrado nessa categoria de pessoas? Reveja agora a sua vida. Faça uma análise da sua vida.
Será que algum influencer tem um peso muito grande para você, capaz de fazer você mudar as suas decisões? Isso nos faz pensar. Mas, para que, para que eu e você agora consigamos, né, vencer a pressão social, nós precisamos agora ter uma conexão a mais com o Senhor. Eu preciso ter um tempo de leitura da palavra do Senhor. Eu preciso ter um tempo de oração na presença do Senhor. Eu preciso ter um tempo de jejum, de consagração na presença do Senhor. Ou seja, o que eu estou dizendo é que para você vencer a pressão social nesse tempo, né, nessa geração, você precisa estar com a sua vida muito mais propensa agora para a presença de Cristo. Porque é somente nele em que nós somos fortalecidos. Quando nós estamos fracos, dependentes, a presença do Senhor nos fortalece. Agora veja, vamos analisar um pouco mais profundo sobre essa questão de fidelidade a Cristo. Quantas vezes nós pensamos e talvez refletimos em algum momento, né, sobre isso, o que significa realmente ser fiel a Cristo. Recentemente nós fomos, recentemente nós recebemos agora uma canção que trata sobre a vida de João Batista. A canção É Ele, do Drops, né? E essa canção fala, tem um refrão, tem uma parte dela que diz que ele perde a sua vida por amor a Cristo, perdendo tudo, né, por amor a Ele. É Ele quem estou gastando a minha vida. E a fidelidade, ela se trata sobre isso. Se trata muito mais sobre o que nós perdemos. Veja, Jesus nos chama para um estado de fidelidade. A palavra do Senhor, e eu quero ler esse texto para você, está em Lucas capítulo 9, lá no versículo 23. Olha só o que diz o texto. Jesus dizia: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, diz o Senhor, este a salvará. Veja que esse versículo trata de um estado de fidelidade. Porque você ser fiel a alguém, exemplo, o marido com a esposa com o marido, você tem que assumir esse estado que você vai perder a sua vida por amor àquela pessoa. De repente você vai ter que renunciar a algumas vontades, né? O marido ou a esposa vai renunciar a algumas vontades por amor ao cônjuge, né? Ao companheiro, à companheira. Então isso se trata de fidelidade. Então o Senhor agora ele mostra para nós na palavra que o desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos um estado de fidelidade. É necessário que agora eu entenda que eu preciso, eu devo e eu preciso desejar perder a minha vida para ganhar uma vida com Cristo, para viver uma vida com Cristo em abundância. Ser fiel é desfrutar da bênção dessa fidelidade, é desfrutar dos resultados dessa fidelidade. Portanto, nesse tempo, que você se encoraje. Leia Lucas capítulo 9, versículo 23, que nós acabamos de ler, e decida. Tome uma decisão a partir de hoje. Diz, Senhor, eu vou perder a minha vida, eu vou abandonar tudo, eu vou renunciar a todos agora os meus desejos, os desejos da minha carne, mas eu quero ganhar uma vida contigo. Nesse ano eu quero ganhar uma vida contigo. Agora, se você está buscando viver de uma maneira mais fiel, viver de uma maneira mais íntegra, viver de uma maneira mais desfrutando da bênção e da fidelidade, né, que existe através da presença do Senhor, eu convido a você a continuar conosco, a ver os demais vídeos, né, o conteúdo do nosso canal. E converse aqui conosco, deixe o seu comentário, relate para nós as suas dificuldades em ser fiel. Assuma um dos passos da fidelidade, um dos passos de você viver num estado de fidelidade é você assumir as suas dificuldades para completar essa fidelidade. E eu tenho certeza
que o Senhor te ajudará. Deixe seu comentário, deixe o seu like, nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. E não hesite, não tenha dúvida, decida perder a sua vida por amor a Cristo. Que Deus te abençoe, te espero no novo vídeo.